E aí, pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Bom, pessoal, vamos falar neste vídeo aqui a natureza da fé. Bom, pessoal, sobre a fé das pessoas, eu vejo que quando eu analiso a Bíblia, analiso as outras culturas aqui, eu vejo que a fé, pessoal, ela vai muito de cada um. Ela vai muito de cada um. Porque quando a gente começa a estudar na história da evolução do ser humano, o ser humano lá no passado, pessoal, ele começa muito a refletir, olhando para o sol, olhando para as estrelas, olhando para a lua. E ali então, pessoal, eles começam o quê? A refletir tudo aquilo ali e começam então a indicar na sua mente que ali já parte ser um Deus para eles. Então lá no passado era assim, então eles olhavam, né? O sol, olhavam as estrelas e eles viam como o sol era um deus para eles, né? Via a lua um deus também, nas estrelas outros deuses ali. Então assim, pessoal, foi começando a estrutura da fé das pessoas. Então cada local, pessoal, tem a sua forma de fé, sua forma de crer, né? Em algumas divindades. Por que eu estou explicando assim para vocês, pessoal, na minha simplicidade aqui? Porque é um assunto muito vasto também, né, pessoal, para a gente estudar, para a gente analisar das culturas de outros países aí, né, que nós estamos aqui no Brasil e a maior crença que tem aqui no Brasil aqui é a crença cristã. Porque tem muitas pessoas aí fora aí, pessoal, que eu vejo aí, né, fazendo até filmagem aí, né, tentando impor na cabeça das pessoas a crença cristã, como se a crença cristã fosse a melhor crença existente no mundo, pessoal. E quando você vai analisar, no mundo, pessoal, existe aí aproximadamente 10 mil tipos de crenças, pessoal. 10 mil tipos de religiões aí existentes no mundo. Ou seja, a crença cristã não é a única existente no mundo. Existem várias crenças aí, várias formas de você crer em outras divindades. Agora, pessoal, quando a gente pega a forma de crer, né, na Bíblia, que o mundo já se refere na Bíblia, vai se referindo a Jesus Cristo como Salvador, né? Então começa a pregar a respeito de Jesus aí nas ruas. Aí. Mas o que prova realmente que aquela citação que o amigo aí nas ruas, né, vai citar alguns versículos da Bíblia, falando, ó, Jesus falou isso aqui, Jesus disse isso aqui. Mas o que realmente prova que Jesus realmente falou aquilo ali, pessoal? O que prova realmente? Porque essa, pessoal, é uma das perguntas que lá desde 2010 eu já fazia para mim mesmo. Quando alguém perguntar para mim como é que eu provo que Jesus realmente falou isso aqui, como que eu vou argumentar para o amigo que se perguntar para mim, é uma pergunta que ele vai fazer, que ele tem que fazer para mim. Então o que eu fiz, pessoal? Comecei a pesquisar. Qual era a língua de Jesus? Era o aramaico. Então eu tinha que buscar algum documento que estivesse ali no aramaico, no hebraico, para provar que Jesus realmente falou aquilo ali. Então foi aí que eu comecei a estudar. E essas perguntas, pessoal, eu já vinha estudando. Então por isso que eu já fui cristão, pessoal. Essas mesmas perguntas eu falo para as pessoas. Como que você quer empurrar a crença cristã na cabeça de uma pessoa, né? Dizendo que a crença cristã é a melhor crença que tem? Porque na hora do vamos ver mesmo, pessoal, por exemplo, mais de 10 mil religiões que existem. Qual desses deuses, dessas religiões que existem aí, pessoal, incluindo a de Jesus, que você crê em Jesus, que realmente na hora de ressuscitar mesmo, o morto, ele, no quarto dia, realmente acontece isso? Na hora de curar uma criança, realmente que nasce ali, por exemplo, com uma deficiência, faltando as duas perninhas. Tá entendendo, pessoal? Que realmente funciona mesmo. Qual dessas religiões aí, pessoal, que a gente pode pegar que na hora de usar mesmo a fé, não a fé assim da pessoa falar, mas você não quer, tá, você crê em Jesus, né? Então eu vou usar a sua fé, para ver se funciona mesmo. Se funcionar, então você me conquista. Se não funcionar, tem alguém mentindo nessa história. Tem alguém mentindo nessa história, pessoal. Então a gente tem que ser sincero, pessoal, tem que ser honesto. Porque isso, pessoal, não é atacar a religião de ninguém. É ser honesto naquilo que eu já estudei, naquilo que eu venho buscando, naquilo que eu venho pesquisando. Porque se você cita, fala, ó, Jesus falou isso aqui. Eu pergunto para você, o que você prova realmente em documentos que realmente Jesus falou isso aí, que está na Bíblia em português? O que realmente você prova? Qual é o documento que prova que Jesus falou isso aí mesmo? Qual é o documento que prova que Jesus falou que eu tenho que fazer isso aí que você está citando? Então, pessoal, são perguntas
que geralmente eu já fazia para mim mesmo e hoje eu faço para todo mundo essas perguntas. E a maioria das pessoas, pessoal, quando vem conversar comigo, fica nervosa, fica chateada. Por quê? Geralmente só leem alguns pontos ali, né, de Jesus, alguns versículos, mas não estudam a história da Bíblia. Como que a Bíblia foi montada, por que que os nomes ali foram mudados, por que que o nome de Jesus não no hebraico é Yeshua HaMashiach e mudou para Jesus. Por quê? Então são perguntas que quando você pergunta para um cristão, eles não vão saber responder, a maioria não vão saber responder. Alguns, né, já estudam, né, aí já sabem responder sim, mas a maioria não sabe responder. Então, pessoal, essa questão de fé vai muito de cada um, pessoal. Para mim, eu vejo o seguinte, que na hora da dificuldade, na hora da doença, cada um tem a sua fé. Eu, quando eu era cristão, eu tentava entender isso, tentava buscar entender isso aí. Que cada um tem a sua fé e na hora da doença, aquilo que a pessoa vai se apegar muito ali, naquela fé que ele tem, né, de alguma divindade ali, é o que vai ajudar ele a sobressair naquela enfermidade. Eu não posso impor a minha crença na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, porque ele já tem a fé dele, ele já tem a fé dele. Agora, se um dia eu conversar com ele respeitosamente, ele me procurar, querendo saber mais da minha crença, querendo saber mais da minha fé, aí sim, eu estudando, eu vou explicar para ele. Eu pregava o cristianismo lá no passado, era assim, pessoal, não tentando impor, igual eu vejo muitas pessoas aí nas ruas aí tentando impor, que a crença dele é melhor, que a crença dele é melhor. E aí eles começam a falar mal das outras crenças, difamando as outras crenças aí, mas eu pergunto, na hora do vamos ver mesmo, qual é a crença, né? Por exemplo, a crença de Jesus, que realmente resolve a situação daquela criança, que nasceu, igual eu falei para vocês aí, que nasceu faltando as duas perninhas. Será que resolve realmente? Ou será que vai ficar sempre fugindo para um lado, fugindo para o outro, fugindo do assunto? Porque isso, pessoal, tem que ser falado. Isso tem que ser falado para você olhar com o olhar da realidade. Com o olhar da realidade, porque se você vai me apresentar, eu vou questionar. Então, quando eu questionar, naquele ponto ali, você mostrar para mim, ó, Claudino, eu vou fazer igual Jesus falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Aí você fala, em nome de Cristo, levanta e anda. Aí a pessoa levanta e sai andando. Quem é que tem coragem de fazer isso e falar assim, né, pessoal? Quem é que tem coragem? Você pode ver que as pessoas ficam fugindo do assunto. Ficam fugindo por quê? Elas vão orar e sabem que não vai acontecer. Ela sabe muito bem que não vai acontecer, então fica fugindo do assunto. Então, pessoal, eu não sou contra a crença de ninguém. Eu sou contra as pessoas tentar fazer aquela imposição da crença dele para dentro da pessoa, para cima da pessoa, humilhando às vezes, muitas das vezes que a gente vê na internet, humilhando as pessoas aí, ó, fica fazendo ironia com a crença do outro, difamando a crença do outro. Então eu não gosto, é desse ponto, pessoal. Mas dialogar, como eu falo aqui, né, dialogar, eu faço as minhas colocações, você pode fazer as suas colocações e vamos ver as probabilidades, quem está mais com a verdade. De alguma forma alguém vai estar com a mentira. De alguma forma alguém vai estar com a mentira. Então, pessoal, as crenças lá no passado, elas vieram evoluindo de acordo com aquilo que o homem ia observando no mundo. Quando uma criança nasce, pessoal, você pode observar que ela já nasce sem nenhum tipo de crença na cabeça dela. Mas com a vivência ali com os pais ali, né, com a cultura que ela está inserida ali, ela vai passar a pegar a crença dos pais, pegar a crença daquela cultura ali, mas ela nasce mesmo, a criança, sem nenhum tipo de crença, pessoal. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí. Comente aí e deixa sua curtida. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.